Eu sei, eu já ia... Tipo, a gente acha, a gente já tava, não tava aquecendo, já tava fritando mesmo. A gente já tá ao vivo? Estamos agora, meninos. Yeah! E aí, pessoal? Fãs do Casa, fãs do The Fala. E aí, Edu, tudo bem, meu? Pô, tudo ótimo, cara, e muito obrigado pelo convite. Foi muito legal essa nossa aproximação recente, porque pô, sou fã do Casa desde moleque, então um cara massa também. A gente tem histórias, muita coisa em comum, né? Mesmo dos anos 80, 90 ali, 80 acho que não, né? Mas 80 do São Paulo, da Brasil 2000, os shows, um monte de gente conhece em comum e tal. Mas massa ter me aproximado do Casa, assim, pra mim é uma coisa nunca esperada, assim. Eu sempre fui fã do The Fala, né? Aí eu tava passando. Bom, é que a gente tem uma amiga assim muito forte em comum que é a Fernandinha, né? Fernandinha Leite do Trouble. E aí eu lembro que ela falou, pô, eu tava lá maquiando Edu pro programa e tal. Daí eu te vi lá no Instagram, eu falei, oh, deixa eu dar um toque pro cara, falar que a gente tá aí, vamos trocar ideia, né? Foi bacana, sim. Pô, foi muito massa, e assim, eu não conhecia bem essa fase nova do Casa, né, e aí tu me mostrou uns vídeos, umas músicas, pô, fiquei bolado, tá muito foda, o show é muito bom, tô louco pra ver o show, aliás, né, tomara legal, que a gente possa algum dia próximo a se encontrar e ver esse show. Pô, com certeza, a gente tem muitos projetos ainda aí. Você, lembrando, né, o Testoni, o Mário Testoni, o tecladista, te mandou um abraço. Pô, manda pra ele também, com certeza, mandar ao vivo aqui, Mário. Massa aí, pra caramba. Não imagina o quanto vocês fazem parte da minha história, velho. Casa, saca? Tipo, eu sempre curti muito prog, jazz rock, fusion, essas coisas todas. E as bandas brasileiras dessa época são muito foda. A Bolha, o Terço, os próprios Mutantes na fase prog, era puta. Com muito certeza, foda. Com certeza. E outra coisa, né? Uma coisa que é legal, assim, que de repente a galera hoje em dia nem se dá conta muito, é a guerrilha que era fazer show nessa época, né? Tipo assim, não tinha tanto lugar, não tinha equipamento, as bandas tinham que se virar, tinham que construir suas próprias caixas, às vezes, fazer suas próprias coisas. E, pô, isso é um heroísmo da época muito foda, né? E assim, e as músicas do Casa, assim, muito, muito atuais, muito representativas da época, os timbres, a execução, tudo muito foda, assim, sempre foi uma banda que eu gostei bastante. Assim. E o Casa das Máquinas, o Netinho, né, o irmão do Marinho, que tinha colocado em stand-by lá os Incríveis, e aí ele fundou o Casa das Máquinas, e o Casa das Máquinas foi a primeira banda do Brasil a ter um equipamento de som, né, viajava, era um ônibus. Exatamente, por isso que eu tô falando. E não só isso, o ônibus também, com o nome escrito na banda na frente, quer dizer, todas as características de uma banda que nem eles na gringa na época, eles tinham também, entendeu? Eu acho que a gente tinha, era um momento, assim, onde o rock mundial e o rock nacional, até, talvez não tanto em termos tecnológicos, mas a galera se virava aqui para fazer acontecer, era muito parelho, cara, sabe? Sim, tipo assim... E o pioneirismo do Casa das Máquinas, né? Pô, se você ouvir Londres, que é do Casa de Rock, aí você vê a narração do Netinho, ele ia para lá, acompanhava as novidades, voltava entendeu? Sim. Agora, né, hoje a gente tem tudo assim, estou conversando contigo, aliás, eu ia te perguntar, você está onde? Eu estou em Porto Alegre, estou na casa dos meus pais aqui, porque nesse momento completamente bizarro, né? E meus pais têm mais de 80 anos e tal, eu tô aqui cuidando deles, e tá muito legal, porque a gente, ao mesmo tempo, essa situação toda que a gente tá vivendo, tá fazendo a gente passar por coisas diferentes, reavaliar coisas, e se aproximar mais das pessoas e tal, e valorizar mais certas coisas que talvez o cara não valorizasse tanto antes, né? Não que eu não valorizasse minha família, óbvio que eu amo eles, e eles são muito importantes na minha vida, porque assim, por exemplo, eu, quando era pequeno, minha mãe me levava no cinema no colo, meu pai sempre me incentivou a ler um monte de coisa, e música também, eu ouvia jazz com ele, tal, ouvia MPB com os dois, e rock também um pouco. Então, tipo assim, é muito legal estar aqui com eles agora, né? Até porque se eu estivesse em outro lugar, eu ia estar preocupado, porque as pessoas, eles estão num grupo de risco, então eles precisam de ter alguém para... a gente foi tomar vacina, né? Teve essa vacina do H1N1, né? Agora, recentemente foi adiantada, e eles estavam fazendo uma vacinação num parque aqui perto de casa, numa praça, e a gente entrou num Uber e foi lá tomar, né? E aí o pessoal falou, não,
eu falei, eu moro com eles e tal, eu sou filho deles, ela falou, ah, então é o cuidador, então a gente vai te dar vacina também. Aí virou um codinome aqui da casa, todo mundo é cuidador, né? Então, isso que eu ia te falar, as experiências que a gente está vivendo hoje, cara, eu nunca passei tanto tempo. Quando minha filha nasceu, eu dava aula de sociologia no estado, cara, e você sabe como é que é. Cabeção. Salário de professor no estado, né? Eu falei assim, eu vou ter que pagar para minha filha ficar na escola, cuido eu dela. Parei de dar aula, fui cuidar dela até os 2 anos de idade. E agora eu retomei isso. Então, quer dizer, eu fico pensando, cara, eu nunca passei tanto tempo assim com a minha filha, com a minha esposa. Embora a gente seja muito unido, assim, mas está sendo legal pra caramba, são experiências. O que eu ia te perguntar é justamente isso. Nessa pandemia, como é que tá? Você tá com uma carreira de DJ agora, né? É isso? É que, então, o negócio é o seguinte, eu sempre gostei de música eletrônica, né? E eu também, a partir do início, a partir dos anos 90, eu comecei a experimentar mais com isso, porque antigamente era impossível ter um computador, né? Era uma coisa caríssima e tal. E aí eu conheci uma pessoa que é o Vicente Rubino, que é um cara foda, assim, um cara que teve bandas nos anos 80 também e tal, um cara paulista. E ele chegou até mim através do Dudu Marotti, que é um grande parceiro, um grande amigo, um baita produtor e tal. E aí... o Vicente, ele era um cara que tinha ele tinha computador, ele tinha os programas, o Notator era um programa que era o avô do Logic, por exemplo, o Logic, que a gente usa hoje em dia para produzir e tal, era o Notator. E ele tinha um computador Amiga e um Notator, e eu tava atrás de alguém que me ajudasse a produzir música eletrônica, né? Assim, na época era mais focado no hip hop, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. E aí a gente encontrou esse cara, foi na casa dele e gravou a porra do disco na casa dele, tá ligado? Tem vocal gravado no banheiro, tem atirando uns ferros no chão, um monte de coisa. Que é o Kings of Bullshit, que é um dos discos mais conhecidos nossos, né? Que é o disco que... Muito bom. Que era totalmente hip hop já, mas meio metal também, aquelas misturas do Nepal. E aí eu trabalhei com esse cara, e aí, não me lembro mais porque eu estava dizendo isso, mas tudo bem, porque eu sou... Eu tenho a sua carreira de DJ agora também, né? Ah, tá. Não, e aí, tipo... desde essa época eu comecei a produzir e tal. E em 95 eu me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar com publicidade, bastante com o Dudu Marotti, outras produções e tal, e comprei meu primeiro sampler, que era um trambolho na época, um tecladão assim e tal. E aí comecei a produzir mais música eletrônica mesmo, primeiro focado no hip hop, R&B e tal. E aí depois em 2005, a minha música Propulso do Rock and Roll do The Fala, né, que foi lançada pelo The Fala em 2000, ela teve um lançamento internacional por um selo alemão do DJ Daniel Haxman, que é um cara que era super entusiasta de música brasileira e funk e tal. E aí ele veio no Brasil e comprou umas coletâneas aqui, conheceu alguns DJs e tal, de funk lá no Rio. E aí ele entrou em contato comigo para lançar a Populso na gringa, né? E aí eu fui para Europa e tal, mas tocando assim mais funk e tal, e aos poucos fui mudando mais pro house, que também era um tipo de música que eu gostava. Hoje em dia eu tô de volta no house, produzindo de novo e tal, tem vários lançamentos vindo. Eu tô com um selo novo que eu vou lançar que chama Mad Bank, junto com um selo LK2 Music, que é um selo de música eletrônica aqui do Brasil muito legal. E aí eu tô com esse lançamento aí para daqui a um mês, mais ou menos, no meu selo. E eu vou lançar vários artistas que eu gosto, vários remixes que eu faço e músicas próprias, né, assim, de música eletrônica. Então eu tô nesse agito aí agora, assim. Eu não tenho feito muita coisa de banda, porque, assim, nos últimos 5 anos eu me dediquei basicamente ao The Fala, né, assim. A gente fez um monte de coisa, voltou com a banda original, fez um disco Monstro, que eu acho pra mim o melhor disco que a gente já fez, mas muita gente não conhece. Mesmo, cara? Porque ele saiu bem na época do impeachment da Dilma, né? Então, foi uma época conturbada demais. Sim. E não teve assim, muita divulgação na época, porque realmente tinha coisas mais importantes acontecendo, né? Vamos combinar. E aí a gente acabou se ferrando um pouco por causa disso e tal. Aí depois eu voltei quando eu falo com uma formação nova, com o Johnny Zanem, um cara lá de São Paulo muito legal da banda Spoilers, ele produzia a banda, nos shows e também tocava baixo e tal. E a gente tocou com o Chuck Hipólito, a gente tocou com... Chuck. Passou uma galera pela banda. O PJ também, que o batera do Tijuana tocou com a gente uma época. O Fabrício também, que é um puta guitarrista, tocou no Reitinho, ele é um puta DJ também, tal, a gente até tá fazendo umas coisas juntos. Então foi uma época muito legal, assim, em meio ano a gente fez milhões de coisas, mudou de estilo 300 vezes. Primeiro era uma coisa meio Greta Van Fleet do Johnny Thunders, assim.
Imagina um Greta Van Fleet com o Johnny Johnny Thunders. Era isso. Um cabelo, assim, tal, como tá o The Fall agora? Oi? Como tá o The Fall agora? O The Fall agora tá inexistente. Assim. O que acontece é que depois dessa fase que a gente mudou com essa galera mais nova e tal, também, assim, vamos falar a verdade, né? A gente vem numa crise mundial, especialmente no Brasil, já há uns 5 anos, pelo menos, né? Tá muito foda. E a coisa tá crescendo agora, numa escala mundial também. Esses 5 anos parece que foram uma preparação para isso que tá acontecendo agora. Então, tipo, foram 5 anos muito difíceis, entendeu? Para fazer as coisas, para realizar as coisas. Eu tive vários projetos nesses 5 anos que alguns foram lançados, outros não, mas sempre com uma certa dificuldade, porque o mundo tava num caos completo, e agora nem sei que palavra dizer para o que está acontecendo agora. Se naquela época era caos, agora é tipo, sei lá, Nirvana. É uma nova Nirvana do capeta. E agora, aí o que acontece? Não, e aí o que acontece é que o The Fall acabou. Né? O que acontece? Em 93, o The Fall participou do Hollywood Rock, que foi o primeiro grande festival assim brasileiro, fora o Rock in Rio, óbvio, com bandas da época que eram relevantes, tipo assim, Chili Peppers, Alice in Chains, Seven, Nirvana, entendeu? Que eram bandas que eram relevantes e atuantes na época, entendeu? Não era tipo assim, uma banda, sei lá, de 300 mil anos atrás que vai fazer show. Então foi um festival muito marcante e isso foi em 93, né? Sim. E aí eu não me lembro mais que eu tô pra avaliar. Essa é a minha frase, esse é o meu botão. Ó, então vamos fazer o seguinte. Eu nem discuto mais porque eu tenho 51 anos de idade e uns 100 de vida, então, tipo... Oi, nem sempre já cumpri a minha função na Terra e já estou on board time. Bye! Achar o sync, mas ó, vamos lá. Eu vou situar. A gente tá falando que, tipo... da música eletrônica. Depois que o The Fall Novo acabou também, o que eu tava falando de 93 é que, tipo assim, a banda acabou depois do Rock. Eu me mudei pra São Paulo e eu falei, vou tocar a banda e tal, mas aí acabou não acontecendo, sabe? Essas coisas, namoro à distância, às vezes não dá certo, né? E aí, só que eu não avisei pra ninguém que a banda tinha acabado. Na época eu simplesmente fiquei quieto. E aí, tipo, passaram 15 anos, nesses 15 anos várias coisas aconteceram, por exemplo, eu fiz o Pulso do Rock and Roll, fiz Amanda, um monte de coisa com o nome The Fall, que os fãs originários do The Fall queriam me matar, porque não tinha nada a ver com o The Fall. Só que assim, uma coisa, o The Fall não é uma banda que pode ser definida ou pode ser taxada a esse estilo, ou essa coisa. Então eu sempre tive isso pra mim. Só que, claro, cada pessoa pensa de um jeito. E a galera queria ver aquelas coisas que, né? E aí o que acontece? Quando a gente voltou em 2011 para o Disco Monstro, com a formação original e tal, tudo, quando acabou, depois de 2015 que saiu o disco, demorou quase 5 anos para fazer o disco, porque a gente estava morando cada um numa cidade, não tinha muita grana, tinha que se virar, né? E aí, quando saiu o disco, a gente tentou um tempo ainda trabalhar com o disco, e não rolou, foi uma época muito difícil, e aí a banda acabou. E aí eu falei para eles, cara, vamos acabar a banda de verdade dessa vez, né? Senão... não adianta. E aí a gente acabou a banda de verdade. E aí eu voltei com a banda com uma formação nova. E aí acabou também. Agora, porém, a gente está no movimento aí. Eu e o Johnny Zaney, a gente está de novo falando e tal, para tentar fazer uns lives aí, de repente, assim, do The Fall. Tem muita gente pedindo, né? Porque às vezes eu faço uns lives meu de DJ set, né? Que eu tô focado mais nisso agora e tal. E aí, quer ver, ó? Esse é o meu quarto agora. Eu transformei num estúdio. Dá para ver mais ou menos, né? Eu tenho esse pano vagabundo verde, que é um green screen. Aí eu tenho aqui no meu computador e as coisas aqui todas, tipo, com fita, com pano e tal, não sei o que, uma caixinha de som cagado. Aí aqui o meu tripé, aí eu filmo, né, meus DJ sets aqui, eu faço live e tal. E eu transformei o quarto num estúdio de foto, né, e de vídeo, de produção musical. Legal. Logo no início da pandemia, né, assim, porque aqui em casa a gente tá há mais de 3 meses já na quarentena, assim, quando eu percebi o que estava acontecendo e tal, eu falei para meus pais, ó, é isso, isso e isso. Demorou um pouco para entender a gravidade, mas assim que entenderam, a gente se fechou aqui, entendeu? Sai só, eu só saio, e quando tem que sair. E aí, tipo, o que eu ia... quando eu faço meus DJ sets, às vezes o cara vem, pega um violão, vai tocar um violão. Eu falei, cara, não tem violão, não tem instrumento aqui, cara. Meu instrumento é o computador, sabe? Mas aí eu resolvi fazer isso, porque acho que é interessante, assim, tipo, de tocar algumas músicas de fala e tal. O que eu ia te perguntar foi uma coisa que você acabou meio que dando uma resposta curta ali,
Mas é o seguinte, eu falei para você que eu também gosto de música eletrônica, eu sou mais ligado no IBM, gosto de Front of Fortune, Tzereb, Eu curti muito. gosto de hip hop também. Quando eu era moleque, eu comprei o Raising Hell do Run DMC, eu tinha uns 12 anos de idade, e então eu curto, Fat Boys naquela época, né? E agora hoje Missy Elliott, Drake, eu gosto de... Tô com uma camiseta do Paradise Lost, que é uma banda de gothic metal da Inglaterra. Eu gosto. Eu ia te perguntar. Você é um cara super talentoso e é um cara corajoso também, porque você falou assim, os fãs queriam me matar. Porque assim, o cara sempre espera alguma coisa da banda. Por causa das máquinas, os caras esperam lá de Maravilhas de novo agora. E como é que foram os direcionamentos do The Fala, cara? Tipo assim, você planejou ou você pensava, não, minhas influências vou botar para fora e vai rolar o trampo? Cara, não, a minha vida, especialmente a arte, sempre foi bem caótica, assim, não tem muita programação, assim, mas eu sempre fui guiado por aquilo que eu estava apaixonado no momento, tipo assim, sou apaixonado por hip hop, então eu levava o The Fala, que na época era a banda que tava, para uma linha mais assim, ou black metal, aí já ia para uma linha mais assim, ou crossover, ou jazz, ou funk, ou qualquer coisa. Eu sempre escutei muita... Oi? O que você tivesse a fim de fazer naquela hora... Exatamente. Você não pensava... E eu sempre assim... Eu nunca me podei, eu nunca me censurei, eu sempre fui atrás do que eu estava afim. E eu continuo fazendo isso. E, obviamente, sabendo que tem que pagar o preço. Né? Não é de graça. Ser livre não é de graça. Não. Ser livre não é livre. Entendeu? Tipo assim, existe uma série de cobranças e a gente vive numa sociedade capitalista que está falindo, amém, mas pode ser que demore um pouco ainda, mas tem que mudar, todo o sistema é um lixo, entendeu? Uhum. E então, tipo, tu tem que, por mais que tu seja livre, opte pela tua liberdade e exerça ela, em algum momento tu tem que responder a essa sociedade. Então isso é um lixo, só que eu nunca dei bola pra isso. Sempre fui atrás do que eu quis fazer e tal. E eu acho que tipo assim, na questão musical também, eu nunca tive só um tipo de música que eu gostava. Inclusive aqui, eu tô na casa aqui agora, que era a casa do meu primo, o Lili. Ele era o baterista numa banda de prog aqui de Porto Alegre, bem inicial, assim, final dos anos 70, assim, no Brasil, né, da nova geração de prog, né, que era o Cheiro de Vida, que é uma banda maravilhosa, né, com vários músicos foda aí, consagrados no Brasil todo, no mundo todo também, tipo o Martal, guitarrista, o Alexandre, batera. Então, tipo, eu convivia com essa galera nesse apartamento aqui que eu moro, aqui agora em Porto Alegre. Nessa porque mesma eram casa. Os amigos dele. E eles eram tudo cabeludão, e eles tocavam. Aí eu chegava sempre assim, tipo, o Paulinho Supekov, que é um baita guitarrista porto-alegrense e tal, ele tocava nessa banda, né, no início. E eu chegava aqui e tinha sempre violão, umas coisas e tal, e eu dizia pra ele, cara, toca Mood for a Day pra mim, por favor. Ele, vai te fuder toda vez a mesma coisa. Eu adorava ver ele tocar Mood for a Day, eu dizia, tomara que um dia eu toque assim. Até hoje eu não toco assim. Até hoje eu não sou um Steve Howe, mas beleza. Então, tipo assim, era muito legal essa convivência. E só que o meu primo, ele era super radical. Ele gostava de rock mais, digamos, tradicional, mais hard rock e tal, mas ele era ele era fissurado em jazz, em fusion, em prog e tal, e ele foi a minha escola disso. Só que ele dizia pra mim, tu não pode ouvir Stones. E eu, vai te fuder. E aí eu tinha um pôster dos Stones que eu tinha trazido nas férias, uma coisa de guri, né? Tinha vindo nas férias com o meu pôsterzinho dos Stones. Aí o desgraçado rasgou o pôster dos Stones. Não pode gostar de Stones. É isso, cara. Só que ao mesmo tempo foi ele que me mostrou os Sex Pistols, por exemplo, entendeu? Tinha um promo da Virgin na época, né? Que tinha acabado de lançar o single de God Save the Queen, e aí saiu um promo no Brasil com várias músicas de God Save the Queen. Aí ele me trancou no quarto, tipo, ele tirou o toca-disco pra fora, me trancou no quarto e ficou tocando God Save the Queen. Eu falei, melhor coisa do mundo. E outra coisa, né? Foi ele que me mostrou também o Casa de Rock, né? Que é um disco que, assim, por mais que eu ame prog, eu ame também a primeira fase, né, no Casa e tal, o hard rock, tipo, né? Era um disco que eu, que era pré-adolescente, né, falava pra caralho pra mim, aquela coisa meio hard rock do final dos anos 70, tipo Kiss, um monte de coisas e tal. Puta, e aquilo era animal, assim, tinha um pouco a ver com o que o Bicho da Seda fazia também, sabe? Que era outra banda, uma banda aqui de Porto Alegre que eu também curtia pra caralho. E fora, assim, que vale ressaltar que nessa época
não tinha internet, obviamente, não tinha porra nenhuma, não tinha celular, não tinha nada. Então, tipo assim, qualquer informação que tu conseguisse das bandas, bah, tu abria a janela e gritava, entendeu? Tipo, eu tinha um amigo, eu morei em Foz do Iguaçu uma época, então a gente tinha 2 lojas de disco na cidade, na rua principal. A gente pegava o ônibus até o centro, aí descia lá embaixo na avenida, ia subindo a avenida, passando nessas 2 lojas de disco, e aí quando tinha alguma coisa que a gente gostava, a gente gritava, pegava os discos, gritava, e os vendedores, tipo, só que, tipo assim, tinha, sei lá, 10 anos de idade, entendeu? Então, beleza. Quer dizer, eu faria isso até hoje, mas beleza. E aí, então, tipo, por exemplo, ver as fotos do Casa e de todas as bandas da época, era alta influência. A galera cabeluda, boca de sino, visu e tal. E eu curtia muito essa fase do rock. A gente tava, sei lá, a gente tá falando de 79, 80, 81, 82, vai. Então, nessa época, eu tava nos anos 70. Tipo assim, eu tava totalmente nos anos 80 nessa época, entendeu? Eu não queria saber de anos 80. Depois que eu fui curtir Duran Duran, The Police, essas coisas, e aí ampliou o meu leque. Né? Mas aí, então, era legal que o caso representava isso, essa coisa visceral rock, né? Tipo, que nem... aliás, tipo assim, o que eu ia falar, cara? Não, tipo assim, por exemplo, eu me lembrei. É que, por exemplo, vocalistas brasileiros que foram super influentes pra mim, foi o Simbas, foi o Cornélio, sabe? Uns caras assim, que tinham um visual andrógeno, uma coisa rock and roll, meio glam, e aquela postura, né? Aquela personalidade, pra mim, isso sempre me chamou atenção, entendeu? Tanto eu ia te perguntar, que na minha carreira tive vários visuais, eu ia te perguntar justamente isso, assim, o rock do Sul tem uma característica do Sul mesmo, assim, pelo fato de vocês estarem um pouco afastados, assim, tem uma cultura muito própria, né? Eu acho que acaba, assim, criando um certo círculo, assim, a música cria uma característica normal por causa da região. Eu sempre achei o Casa das Máquinas uma banda muito do rock paulista, cara. E conversando com o Guto Goff esses dias do Barão, e aí ele fala, pô, rock de São Paulo. Mas a gente tem uma base muito grande de fãs aí no Sul. Meu primeiro show foi em Florianópolis, cara. Tipo, sold out, depois Curitiba, mais de 1.000 pessoas, tal. Você tem o que você acha? O que aconteceu pro pessoal do Sul ter essa admiração pelo Casa das Máquinas? O que você acha que conectou? Você falou do Bicho da Seda, mas você acha que tem alguma outra característica assim que foi importante? Era uma coisa que vocês precisavam? Era uma coisa diferente do que acontecia aí na época? Eu acho o seguinte, aqui no Sul, especialmente Rio Grande do Sul, Porto Alegre, especialmente que é a capital, que é onde eu estou agora e tal, sempre teve uma tradição de rock tradicional, assim, setentista, sessentista e tal, sempre teve, por mais que a cena fosse pequena, tinha as bandas que aconteciam, tinha os shows e tal, e tinha o seu público, né? Então o público daqui sempre foi focado em rock, isso é uma coisa que mudou faz muito pouco tempo, até pouco tempo atrás, tanto que muita gente pergunta como tu, e a cena aí, as pessoas por que gostam de rock e tal. Acho que é uma característica. Outra característica que eu acho como aqui é um lugar muito mais frio no inverno e tal, tem uma cara mais europeia pela colonização que teve aqui também, entendeu? Sim. De italianos, alemães e tal, não sei o quê. Então, sempre teve uma coisa meio Londres, assim, entendeu? Uhum. Rock and roll Londres, assim. E aí, eu até brinco com meus amigos de Curitiba que tinha uma disputa quem era mais londrino, nós ou Curitiba. Eu sempre digo, não, Curitiba ganha. Curitiba ganhou, nem vem. Uma vez eu tava na cachorreira, assim, de um carro, esse carro antigo grandão, sei lá qual que era. E aí eu tava com uma guria, assim, a gente tava se pegando e tal, não sei o que, curtindo, não sei o que. E eu era meio mod nessa época, assim, tinha um visualzão mod, assim. The Who. E aí a gente foi atacado por um bando de rockabilis, com taco de beisebol, os caras quebraram o vidro, tinha que sair na porrada correndo, porque Curitiba era muito Londres. Porque nessa época, nos anos 80, tinha o Style Wars, né, que as pessoas chamavam, que era tipo assim, Tio Tony, Ska brigava com Careca, aí os rockabilis, os Tech Boy brigavam com os mods. Uhum. Era muito essa coisa. Mas eu acho que o Casa emplacou aqui porque o público da época, e até certo pouco tempo atrás, sempre foi muito fiel a rock, gostar de rock, e era uma baita banda, né? Fazia um puta show, aliás, faz ainda. Tu me mandou aí esses dias os vídeos, fiquei, caralho! Tipo, batendo sovando, todo mundo tocando pra caralho, muito legal. Aliás, parabéns pra ti também, muito legal o teu vocal. Obrigado. E eu curti as músicas novas também.
Obrigado. Tô aguardando o disco aí pra caralho. Tô aguardando o disco novo pra caralho, que vai ser da hora. E claro, né, cara? Vai ser E muito contem bom. comigo. A gente tava Contem pra... comigo em algum lugar também. O lançamento ia Eu ser achei a agora. rua. Eu achei a rua uma música bem legal. O som tá maravilhoso, saca? Das coisas que eu já ouvi até agora, assim, é um som maravilhoso porque é moderno, é feito hoje, mas tem um sabor setentista bem feito, assim, entendeu? Porque antigamente não tinha muito recurso para gravar, entendeu? As pessoas faziam o que davam. Hoje em dia tem um monte de recurso, então só que mesmo assim, eu acho que os discos da época, tipo, sei lá, mesmo o Fruto Proibido, por exemplo, é um exemplo, né, de 75. Sim. Maravilhoso. Andy Mills, a porra toda, entendeu? E aquele som aí, eu já tive a sorte de... Um dia eu quero tocar com vocês também, mas eu tive a sorte de tocar uma vez com... Eu toquei com o Camisa, tá? O Camisa de Vênus, numa época que o Franklin Paulillo era o baterista. Fantástico. Em BH. E aí eu, caralho, mano, eu fiquei assim, cara, tô tocando com o Franklin, o cara é um ídolo de toda a minha vida, assim. Fantástico. E aí também, além de tudo, eu ainda peguei uma guitarra na hora e comecei a tocar, eu puxei o riff de... como é que é? Luz del Fuego. E ele me olhou assim, foi muito legal. Então, tipo, esses discos todos, como eu falei antes, eles tinham um som bom pra época, comparado com os gringos, entendeu? E as coisas do Casa também. E aquela coisa... Por exemplo, eu gravei com o The Fala num estúdio que chamava Scatena, os 2 primeiros discos, tá? Que era um estúdio que tinha em São Paulo, na rua Santa Cecília, que era um estúdio clássico dos anos 70 e 60, onde até os Mutantes tinham gravado. Um monte de bandas gravou ali, tinha toda aquela história, ele era tipo meio Abbey Road, assim, no estúdio. E aí eu gravava ali naquele estúdio, gravei também no estúdio da Transamérica, onde todas aquelas pessoas que eu gostava, o Kaline, um monte de gente já tinha gravado, pra mim era tipo, era muito legal, assim. E tinha essa coisa, por exemplo, esse estúdio, que infelizmente não existe mais, tinha várias bateras, várias guitarras, vários baixos, vários armários com vários pedais, um monte de coisa, e a gente ficou um mês lá gravando, assim, o primeiro disco principalmente. E aí eu pensava muito nessas bandas dos anos 70 paulistas, assim, que foram uma grande influência, né? O Joelho de Porco também. Joelho de Porco, foda, né? Cara, então, que coincidência. Menino, perguntas. Tem perguntas? Temos. Tá, então vamos lá. Esse é pro Edu. Olha aí, rapaz. The Stone in the house. Cara, na verdade, eu nem sei te dizer pelo seguinte. Porque eu acho que tem uns 8 discos oficiais e deve ter mais uns 5, 6 que a gente fez, tipo, nós mesmos, umas coisas malucas, assim. Mas a nossa história é muito controversa da banda, em termos de gravadora e tal, não sei o quê, porque, primeiro, a gente era uma banda recente, nos anos 80 ali, tipo, 84, começou em 84, em 85, se eu não me engano, em 85 saiu a primeira coletânea do selo Plug, que foi um selo que a RCA, né, na época, a RCA depois virou a BMG, e depois foi a BMG, na época eles queriam capitalizar em cima do rock gaúcho, porque todos os lugares, já tinha tido rock de Brasília, já tinha tido rock de São Paulo, já tinha tido rock do Rio. Era o Rock Grande do Sul? Eles fizeram esse selo, Rock Grande do Sul. E eles fizeram esse selo para poder lançar essas bandas, né? E por isso que a gente gravou em São Paulo, no estúdio, a gente foi produzido por Reinaldo Barriga, que é um cara sensacional. Sem ele não existiria esse som do The Fala dos 2 primeiros discos e tal. E aí a gente lançou oficialmente alguns discos, iniciando com uma grande gravadora, né, que era a RCA, e aí depois foi pro independente, a gente fez o contrário. A gente era uma banda praticamente desconhecida que assinou com uma grande gravadora e depois resolveu, por vontade própria, ir pro independente, tipo assim. Quando eu quis lançar o 3º disco do The Fala, que é o Screw You, que é um disco ao vivo, eu chamei a galera da banda e falei, vamos lá na RCA, vamos lá, a gente tava em São Paulo. Aí fomos lá. Cheguei lá, sentei com... os caras eram, tipo, sei lá, era tipo Maluli, sabe? Os caras dessa época, assim. Sim. E aí eu sentei com eles, que eram tudo cara que viveram nos anos 70 com as bandas, sabe? Manjavam de tudo. Caras que tocavam em bandas e tal. Então era uma outra parada. E aí eu cheguei lá na reunião, falei com os caras, cheguei com a banda e falei, a gente quer gravar um disco ao vivo, só de música inédita, e vai ser um disco de hard rock. Os caras, vocês estão loucos, velho. Não, faz um 3º disco, tipo, o 2º, que é mais pop e tal. Eu falei, não, é isso que a gente quer. Não dá. Eu falei, então não dá, rescinde essa porra, hein. Aí os caras da banda olharam assim, tipo,
what? Aí eu falei, rescinde aí que nós, foda-se, eu vou lançar esse disco pra ver. Então, beleza. Imagina isso, primeiro, chegar do nada e convocar para uma reunião com uma gravadora e os caras te atenderem, e depois tu rescindiu o contrato, na mesma hora que ela foi lá, voltou o contrato, rescindiu e foi embora. Aí o que acontece? Eu peguei os caras da banda, a sede da ICA na época era no estúdio, no Scatena, a gente estava em Santa Cecília, aí eu peguei os caras e saí mandando até a Galeria do Rock, né, que, sei lá, é 1,5 km dali, talvez, 2 quilômetros. E aí eu cheguei lá, na galeria, com os caras da banda, tudo meio que se olhando, assim, tipo, que merda vai acontecer agora? E saímos batendo de porta em porta, nas lojas, entendeu? E até assim, eu deveria ter ido no Calanca primeiro, que é lá em cima, né? Calanca é meu faixa, mas aí eu fui batendo de porta em porta, e no caminho, bati na Devil Discos, que era do Chicão, que era uma loja que tinha na galeria, que era o selo também, lançava metal, velho. Lançava metal, lançava um rádio e tal. O Chicão, clássico. E aí, cara, eu falei pro Chicão, ó, quero fazer um disco assim, assado e tal. Ele falou, não, vamos lá. Então, beleza. Aí, assim, na hora ali, eu falei com ele, acho que a gente nem assinou um contrato. E é isso, cara. E a banda virou uma banda independente, saindo do puta gravadora, que pagava passagem de avião, pagava hotel, pagava tudo, que aquela época era outra época, entendeu? O que acontece? As gravadoras grandes, elas investiam em umas bandas menores, mais cult, porque dava status, entendeu? O The Fala, pô, legal. Não vende disco, quase ninguém conhece, não toca muito em rádio, mas é uma banda que a crítica gosta, entendeu? Por exemplo, nas bis, nas coisas sempre falavam bem da gente. Então eles mantinham a gente por causa disso. E tu imagina essa situação, onde uma gravadora pede pro artista, porra, grava o 3º disco do contrato, velho. Mas grava assim, sabe? Não vou fazer. Foi o que eu te falei, além de achar você um cara super talentoso, corajoso também, né? Eu nem sabia dessa história, mas você tá me contando. Eu não acho que é coragem, entendeu? Tipo, é simplesmente ser o que tu é e fazer o que tu quer e pronto. Isso não é coragem, entendeu? Isso é só algo que todas as pessoas deviam fazer todos os dias, desde a hora que ele tira o pé da cama até a hora que vai dormir. E lá, quando dorme, também no outro mundo, fazer a mesma coisa, entendeu? Com certeza. Eu moro com a minha mãe e com meu pai, ó, minha posterzinho do The Fala da minha mãe, no corredor. E aqui, ó, esse apartamento aqui é onde morava meus tios e meu primo que tocava bateria, né? E aqui, ó, aqui era o quarto. Posso dar uma entradinha? Ó, essa é minha mãe, a Sirlene. Olá, tudo bem? Manda um beijo pro Ivan e pra Fanny. Ivan. Beijo pra senhora. E aqui, ó, nesse quarto aqui era o quarto do meu primo. Nesse lado aqui era a cama de um primo e nesse lado aqui era a cama do outro. E essa parede aqui era cheia de disco, quase até o teto, assim. Nossa. Então foi aqui foi nesse quarto que eu comecei a escutar o Casa. Vai vendo. Que legal. Que legal. Tchau, beijo. Beijo. E tipo, é a primeira vez que alguém tá vendo isso também. É muito louco, hein? Legal. Você me falou que quando a gente conversava, né, nessas madrugadas aí da vida, você me falava, pô, Casa das Máquinas, eu via nas revistas, era Som 3 e tal, e pô, agora a gente tá conversando, então eu percebo que é uma coisa sua de coração mesmo, o carinho que você tem pelo Casa das Máquinas, e eu queria te agradecer pelo teaser que você fez, falando do nosso lançamento, que vai ser agora na próxima sexta, dia 5, o Brilho nos Olhos, pela Pode contar comigo sempre, cara, porque é uma banda que eu gosto, sacou? E é muito legal estar em contato com vocês, contigo também, obrigado. E o caso realmente faz parte da minha vida, entendeu? Tipo, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é inacreditável, mas é real. Eu moro na casa onde eu ouvia todas as coisas de rock antigas e tal, as bandas brasileiras. Meu primo tinha todos os discos. Ele era, tipo assim, um super nerd, tinha tudo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Posso interromper um pouquinho? Depois de tudo isso... Pode, claro, Fanny, fica à vontade, desculpa. Deixa assim de falar. Deixa eu falar um pouco, eu tô muito quieta. Ó, temos uma coisa muito legal aqui, do Adriano, para vocês dois. Pô, Adriano, ó, deixa eu só te interromper um pouco. O Adriano, cara, eu toquei com ele uma época, e esse cara foi o melhor backing vocal que eu já tive na minha vida, cara, só pra complementar aí. Cara, só responder o Adriano, já que apareceu aqui.
cara, eu acho massa e eu acho legal, eu acho normal, entendeu? A gente passou por uma coisa bizarra no The Fala, que eu sempre gostei de cantar em inglês. Eu aprendi a ler e falar inglês, tipo assim, uns 8 anos de idade sozinho, porque eu gostava de gibi, gostava de livro, gostava de filme, e eu fui estudando sozinho. Tipo assim, fui aprendendo. Quando eu entrei, quando eu tava com 8 anos no colégio, que eu estudava em São Paulo, a aula de inglês era uma piada. Eu dizia para a professora, tá tudo errado. Ela dizia, cala a boca, moleque. Então eu sempre tive essa coisa. E aí, então eu sempre gostei de cantar em inglês. É uma língua que funciona bem em termos de métrica, de dicção, de um monte de coisas, de fonética e tal. Funciona muito bem com rock. Mas tem muita coisa em português legal, entendeu? Então, assim, no início do The Fala, começando a cantar em inglês, antes do Sepultura, né, se tornar uma grande banda internacional e tal, a gente era muito criticado, era um saco, tipo assim, por que não pode cantar em português, só em inglês? Eu sempre cantei em espanhol, inglês, português, línguas inventadas, a porra toda, entendeu? Mas eu acho massa. Mas é muito bonito também ver quando, sabe, que tem letristas que fazem português legal, assim, que é uma coisa não é fácil. Que funciona, entendeu? Mas, enfim, Cid. E aí, Fanny, fala aí, Fanny, a gente cortou mais uma vez, Fanny. Não, desculpa, gente. Porque... Fanny é Cid, galera. Aí, eu já interrompi tudo, caralho! Sabe por que a Fanny é Cid? Vocês assistiram I'm Not Okay With This? Just take a good look at that shit. Ok. Eu ainda não assisti, mas pelo que eu tô vendo, eu sou parecida com ela, então vamos lá. É parecida com ela. Ó, gente, temos mais perguntas aqui da galera. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, esse é um comentário. Concordo contigo, Alan. Vai ser épico. E outra coisa, eu nem também. se podia falar, mas estou falando. Até já dei uma escutada em alguma coisa ou outra. E tá maravilhoso o disco, cara. Muito foda. Sim. Muito foda. As letras são massa. O Ivan. Afirmar. E tá tudo massa. Tipo assim, os timbres, tipo assim, caralho. Fiquei muito feliz de ouvir mesmo, cara. Esse disco é legal. Vindo de você, que é um cara que, tipo, o som faz parte da sua vida, né, cara? Essa questão de ter um sampler, como você falou que era um trambolho, tipo assim, você sempre busca o som. Então, se você tá falando que o nosso som tá legal, pra mim é o maior elogio, cara, porque deu pra perceber que você é o cara que se preocupa com o som. Sim, eu sou muito chato com isso, entendeu? E, tipo assim, tenho meus gostos pessoais que são abrangentes, mas que eles existem, entendeu? Tipo assim, e quando eu falo bagulho é porque sabe? Não tem por que ficar passando pano. Claro, mas, tipo assim, realmente, a questão sonora, a questão do som em si, dos timbres, sempre é o que mais me chama atenção primeiro. E ritmo, né? Ritmo então... também. Você falou do Franklin Paulilo, né, cara? A gente tá tocando com o Marinho Tomás, cara, que é um cara que, pô, a gente tava conversando a banda antes de ontem e o Marinho não tava, até por sinal, e eu falei, cara, quem é que toca bateria hoje no Brasil como o Marinho Tomás? Não tem, cara, não tem. Eu sou batera e te falo. Todo mundo é quadrado, sabe? Eu até citei o Franklin Paulilo, porque é um cara que, pô, infelizmente, ele teve um AVC, ele tá impossibilitado de tocar, assim, foi muito triste, é muito triste. Sim. Mas é um cara que, pô, eu adorava ele com camisa, com todo mundo, cara. E o Marinho Tomás tem isso, entendeu? Pô, ele tá com uma energia enorme, como você viu e me falou, né, Edu? E cara, tipo, as viradas que ele faz e tudo, pô, impressionante. Não tem. Era o que eu ia falar. Cara. Era exatamente o que eu ia falar. Tipo assim, é um puta batera, assim, com uma firmeza fodida, uma pegada cavalar que o cara tem, né? E as viradas, velho. Esses vídeos que eu vi, de vocês ao vivo, tal, recentes, tal, no Sesc, tal, puta, as viradas do cara são muito lindas de se ver. Muito sim, foda muito. mesmo. E aí, mas a banda toda é muito afiada, velho. O show de vocês tá muito foda. Assim. Já que você falou da banda, bom, falar que tem o Cadu, né? Cadu Moreira na guitarra, que é um moleque, mas é um baita de um guitarrista, assim, eu acho que pô, os timbres dele são fantásticos. O Geraldinho Vieira, pô, não tem nem o que falar, né? Gravou com o Raul, o cara que tocou tanta coisa importante, gravou com o Raul e tal, é um baita baixista. E a questão da sonoridade, o Testoni, né, cara? O Testoni, ele, porra, velho, sintetizadores e bota o Hammond no estúdio e toca e... Sim.
Pulitzer, camadas de teclado, um troço assim, absurdo, né? Não, e realmente, cara, as coisas novas ali do disco novo e tal, puta, estão muito lindas, assim. O trabalho de teclado, a voz, tudo, as letras. Eu tô bem entusiasmado com esse disco, quero ouvir todas as outras faixas também, né? Então, cara, infelizmente, nessa pandemia, cara, o disco já era para estar sendo lançado agora no dia 13, um show em São Paulo com participações e tudo. O CD ia estar sendo lançado, o vinil um pouco para frente, mas o CD já ia estar pronto, e agora a gente está esperando para ver qual é que vai ser, né? Então, mas... Uma coisa que eu queria te perguntar, de curiosidade, como fã também, assim, como é que é a história, principalmente de vocês, tipo assim, com a gringa, assim, vocês têm alguns contatos, tal, porque, assim, uma coisa que é muito legal da Europa, principalmente, é que tem uma cena prog bem forte, né, com festivais e tal, tudo, e seria lindo ver vocês lá, assim, eu ia gostar muito de ver isso. Não, legal, você já tinha me falado isso, né, nas nossas conversas, e aí o Cadu, ele tá fazendo vários contatos, assim, ele entrou em contato com o pessoal de fora e já tá arrumando alguns canais, a gente já começou a dar entrevistas até, e aí a gente vai ver a possibilidade, de repente, fazer uma tourzinha, alguma coisa assim fora, porque o pessoal... de repente, licenciar o disco fora também. Também. Puta disco. O disco foi lançado, o Lar de Maravilhas foi lançado em Portugal. Eu não conheço exatamente o processo de como ocorreu, mas eu sei que ele foi lançado lá em vinil de 180 gramas e tal, aquela coisa. E eu sei que isso aconteceu. Mas a gente tá indo nessa, assim. Inclusive, pô, eu agradeço a você pelo fato de a gente ter conversado sobre isso, né? E por você ter me atentado para isso, que é realmente legal mesmo. Você chegou a fazer alguma coisa aí na América do Sul? Porque o Rio Grande é próximo ali da Argentina e tal. Cara, infelizmente, principalmente no Rio Grande do Sul, assim, a gente tá do lado da Argentina, tá do lado do Uruguai. Eu mesmo sou meio metade uruguaio, entendeu? Metade turco, metade uruguaio, metade italiano. 3 partes. E aí o que acontece? Sempre teve uma coisa meio bairrista aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai. Eu falei, pô, cara, tem cada banda foda. Seru Hiran, Sumo, Vírus, Ilha que Los Valderramas. Cara, tem banda que não acaba mais. E outra, uma cena forte, uma cena bem estruturada. Tudo bem, hoje em dia é uma coisa normal, mas assim, nos anos 80 e 90 era tudo tosco. E lá não, tinha equipamento, tinha um público, tinha casas legais e tal. E eu sempre botei pilha, pô, vamos tocar, saca? Tudo aqui, todos os lugares próximos aqui, vamos viajar e tal. Eu, não sei o quê. Mesmo o rock argentino, principalmente, que nos anos 80 teve uma grande popularidade no Brasil, até por causa do Paralamas, Fito Paz e tal. Uhum. Sim. A galera, né? E assim, eu sempre achei maravilhoso, a maravilhosa cena e tal, mas infelizmente o The Fallen nunca conseguiu tocar, assim. Eu só tocou no Brasil. Eu toquei no resto do mundo como DJ, mas mesmo na América Latina ainda não fui. Mas assim, eu conheço vários lugares, já viajei, Santiago, Montevidéu, gravei um vídeo lá, que quando eu fiz a minha carreira na gringa, né, teve um dos singles que foi escolhido para uma campanha foda da Sony Ericsson, que era um celular novo que eles estão lançando. Que legal! Quem dirigiu os vídeos da campanha foi o Brian Barber, que era um cara que dirigiu vários clipes do Outkast, o filme do Outkast, um cara fudido, assim. E ele dirigiu ele me dirigiu nesse clipe, que a gente fez numa estação de trem abandonada em Montevidéu. E era tipo uma corte, assim, de um rei falido, assim, com um monte de gente, aquelas mesas compridas e tal, muito foda esse. Se alguém quiser olhar, Gatas, tem no YouTube. E aí, tipo, pô, Montevidéu é uma cidade maravilhosa, Motosserras é uma baita banda também, sou amigo dos caras também, que é de lá e tal. Então, como tu falou, tem toda uma cena, sempre teve uma cena forte, né? Desde os anos 70, assim, na verdade. Eu gosto bastante o Quarteto de Nós. Bem legal. É o Quarteto de Nós. O Vespa Mandarinas fez uma versão de uma música deles, uma banda... Sim. Eu gosto pra caramba. B-Suite. Eu gosto até dos mais pesados. Rata Blanca, Animal... Rata Blanca. Então, essas já são umas bandas mais dos anos 80 ali também, que são muito foda, né? Tipo, tinha muita coisa boa. Só de estéreo. Babasônicos é uma banda que eu amo. Banda muito legal. Los Fabulosos Cadillacs. Também.
E as bandas chilenas são foda também. As bandas mexicanas também. Assim, a América Latina tem coisas muito Adoro fodas. Maná. Café Tacuba é uma banda genial. Uma banda do México que eu amo é a Zoe. O Zoé, não sei. Mas não sei se já ouviram. É uma banda foda também. Assim. E fora... Ilia Curiaco de Valderrama. Essa é demais. Não é? Eu amo esse cara. Eu gosto pra caramba. É o filho quando saiu o disco Welcome to the Jaguar House, Welcome to the Jaguar House. Puta, esse disco é maravilhoso. Embaraçame na banheira, né? Não é o filho do Spinetta? É o filho do Spinetta. Isso. Então, pouca gente conhece Spinetta aqui no Brasil, mas ele é da mesma época nossa aí, do Casa das Máquinas e Mutantes. Exatamente. Né? Não, e eram os caras que causavam, né? Tipo assim, causavam pra caralho. Assim, com aquela ditadura brava, né? Com aquela ditadura brava. Com aquela ditadura brava. Era foda, os caras iam lá e faziam os negócios. É que nem eu falo do caso, de todas as bandas dessa época e tal. Mesmo o The Fall, uma certa parte do início dos anos 80, era tipo, cara, se vira aí. Já, às vezes chegava num show e tinha um 3 em 1. Assim. Pô, cadê o PA? Cadê o som? Isso aí, mano. E você sabe que o Casa tocou na Argentina, cara. O Casa tocou na Argentina. O Casa foi pra lá na época do Simbas, do Casa de Rock. Então foi muito legal. Fanny, você tem aí alguma coisa pra gente? Então, tenho pergunta, sim. Na verdade, Ivan, eu tenho 2 perguntas para você. Certo. Essa que eu fixei, que querem saber quais são as suas maiores influências. Pode resumir o currículo. Putz, resumir influências, assim, no vocal? Bruce Dickinson, Morten Harket, vocalista do A-ha, Klaus Meine, de Scorpions, quem mais? Phil Collins. Putz, meu, tem tanta gente que eu gosto, é difícil. Roger Hodgson, do Supertramp. Não sei, o Brasil também tem vários grandes... Resumir é meio complicado, né? E eu tenho mais uma pergunta. São esses. Oi? Tenho mais uma pergunta para você que o Nick fez. Como que foi a sua adaptação dos timbres de voz para você começar a cantar com Casa? Então, cara, essa é uma questão assim, todo mundo, primeiro que as pessoas falam assim, é clássico dos entrevistadores, eu até falo com o cara antes, eu falo, você vai perguntar aquela clássica, como que é substituir os Simbas? Assim, eu não tô substituindo os Simbas, cara, é só uma questão de ter alguém ali no vocal, precisa de alguém, eu não tô, o Simbas fez o trabalho dele, faz ainda, o cara que canta pra caramba, mas é outra coisa, é outra fase. As pessoas não têm ideia, né, Edu, da dinâmica de uma banda, como, por exemplo, quando você mudava o The Fala de estilos, os caras não sabem, eles não conhecem o processo do dia a dia, as coisas que estão na sua cabeça, é uma relação totalmente diferente, né? Total. Fora que, tipo assim, ó, o Simbas, eu amo, cara, o cara é uma influência mesmo, assim, por toda aquela coisa maravilhosa que ele é, entendeu? Claro. Mas ele representa uma fase da banda, entendeu? O trabalho que tu tá fazendo é abrangente de todas as fases e tal. E tem esse lance, e tu tem uma voz foda pra cantar lá em cima, né? Vai bem, porque se o cara forçar, não fica bom. Eu vi ali teus vídeos, tuas coisas, alguma coisa. Isso aí funciona muito bem no caso, entendeu? É aquela coisa até que eu te falei, pô, canta melhor que o John Anderson, viu? Aí é brincadeira. Mas então, respondendo ao Tony, né? O Tony é o seguinte, cara. Primeiro que eu sempre fui fã do Casa das Máquinas. E como fã de outras bandas que acabaram mudando de vocalista, eu tentei me manter o mais próximo possível. Até porque, cara, característica de vocal, né, Edu? Não importa, cara. Se você mantiver as linhas como elas estavam gravadas por outros vocalistas, vai ser diferente, porque é o teu registro de timbre, né? Tudo bem, as notas e tal, você vai manter, mas vai ser diferente. Então, assim, daí os caras perguntam dos Simbas. Cara, cantar Lar de Maravilhas, as músicas do Lar de Maravilhas, aí que é o bicho pega, entendeu? Porque eram sempre duas. Sempre duas. Os caras cantavam juntos, entendeu? Então, assim, é difícil. Não, e era um tipo de som mais complexo também, né? Tudo, muito em geral. Quando entrou o Simbas, era aquela coisa mais hard rock mesmo, que é maravilhoso também. Mas, assim, o que eu acho legal do que tu me falou, das coisas que a gente trocou ideia e eu vejo que tu tá fazendo, é que, tipo assim, obviamente tu faz no teu estilo,
mas com respeito pelos caras que vieram antes. Que numa banda como Casa não tem como não ser. Eu falando isso é uma palhaçada, porque eu mesmo não me respeito, eu não respeito meus fãs. Cada vez eu venho de um jeito, cada vez eu canto de um jeito, mas eu acho legal que tu faça isso do teu jeito. Não é xarope, não é pedante, não é massa, entendeu? O jeito que tá não, com o maior respeito. Então isso é legal. Com o maior respeito, cara. E assim, eu vejo o Ian Gillan, que também é uma das minhas influências, assim, e ele é super solto no Purple, e às vezes ele inverte os versos, sabe? Ele põe o segundo, daí eu falo, pô, não era essa ordem, mas tipo assim, dane-se, o cara tá lá na hora fazendo aquele negócio e flui, e tem aquele espírito do momento, e você acha que a ordem importa, cara? Tipo, isso é o de menos. Então, no caso, assim, tem um respeito muito grande por quem passou, e a adaptação, na verdade, não teve, porque sou eu cantando ali. Não tem, não, sabe? Não tem adaptação. É o Ivan cantando Casa das Máquinas, entendeu? Então, e agora, pô, tô gravando um disco novo, é uma doideira isso, né? Porque, cara, eu tô fazendo parte desse momento do Casa das Máquinas, é uma coisa fantástica, né? Um disco depois de 44 anos, acho que eu não lembro de uma banda que teve o seu intervalo pelos seus motivos, não importam quais foram, mas a gente está de volta com tudo. Pô, aquilo que você falou, Edu, mandando bala nos shows e vamos gravar um disco. É isso aí, cara. Então, pô, só tem... E o teu vocal ficou muito bom na banda, cara. Isso foi legal. Obrigado. Tipo, é que nem tu falou, por exemplo, é que nem um Brian Johnson, assim, tipo, não vai substituir o Bon Scott, mas ele foi um cara que veio e botou um gás na banda que a banda nem sabia que tinha, sacou, naquele momento ali. Muito escroto, assim. Isso, né, cara? Questão da relação com os caras da banda, de repente, pô, é Sepultura do Derek, meu. Tem viúva do Max Cavalheiro até hoje. Demais. Tem viúva do Max até hoje. Né? E é impressionante. Eu amo Sepultura, sabe? Todas as fases, as novas também e tal. E o Derek é um cara muito foda. Fantástico. Eu nunca tive essa coisa já. Mas eu entendo, assim, as pessoas que eu entendi isso melhor quando o The Fall voltou, assim, né? Que as pessoas querem ver aquilo que elas esperam, entendeu? Tipo assim, elas querem ver o The Fall, por exemplo, no caso do The Fall, daquele jeito, tocando as mesmas músicas do mesmo jeito que as músicas foram gravadas, entendeu? Eu entendo que o público quer ver isso. O público não quer ir no show do Ramones e ver o Ramones tocar pagodes. Eu até acho legal isso. Mas assim, não é isso que as pessoas querem, entendeu? Então, mas foi muito foda no gol do The Fall. Eu acho que não dá pra gente generalizar também, Edu, assim, tipo, é as pessoas. Porque eu, por exemplo, cara, tipo, eu sou um fã do The Fall e eu ouço The Fall, o disco Monstro lá, e aí você vê o King Zo, que é totalmente diferente, mas assim, eu respeito o cara, entendeu? Eu acho que tem muito fã também que me respeita e entende as mudanças, cara. E esses fãs que te dão gás, entendeu? Acho que não dá também pra falar assim, todo mundo, claro, eu entendi o que você falou. As pessoas esperam uma certa identidade, mas eu acho que, pô, às vezes o cara, pô, ele te curte tanto que ele te respeita, pô, o cara quer mudar. Tem um monte de banda que mudou, o Skank mudou, você pega o primeiro disco do Skank, pega o último, o Titãs, cara, quando o Jack Endino pegou o Oblast Blow e os caras falaram, produz a gente, aí o cara falou, mas como? O que vocês querem comigo? Eu sou produtor de rock pesado, cara. Então, quer dizer, mas e aí? O Skank, o Titãs é uma baita banda. E eu, como fã, curto todas as fases. Titanomaquia e o Black Blow. E passaram pelo Cabeça de Dinossauro. Eu acho que a gente, como cantor, compositor, banda, não sei o que, blá, blá, a gente é muito mais o que as pessoas acham que a gente é do que a gente é mesmo, entendeu? Porque assim, eu posso ser o que eu quiser dentro da minha cabeça, mas a galera sempre vai me ver como educado da fala e tal, não sei o quê, ou vai achar, o cara é porra louca, ou o cara vai vir com, o cara é o Peter Gabriel do Paraguai, que nem diz o Castor, que é o guitarrista da fala, tipo, umas coisas assim, entendeu? E eu sou várias coisas, eu não sou só isso. Pra começar assim, tipo, eu nunca me exatamente considerei um cara do rock, apesar de eu adorar rock e escutar tudo que é coisa tanto nova quanto velha e tal, eu sempre fui um cara de vários sons. Como eu te falei, eu ouvia MPB, eu ouvia Bossa Nova, eu ouvia Jazz, eu ouvia Fusion, eu ouvia Culture Club Duran Duran, e ao mesmo tempo que eu ouvia CDC, Iron, quer dizer, tudo, velho, tudo. Então, às vezes me irritava um pouco com essa coisa de taxar, né, o cara é roqueiro, tipo assim, sim, eu gosto de rock e eu toco numa banda que, entre aspas, é uma banda de rock, mas não quer dizer, entendeu? Isso me irritou porque você tem essa limitação binária, ou tu é isso ou tu é aquilo, tipo, aí, eu sou tudo, com licença.
Você sabe um cara que eu gosto pra caramba? Eu nunca tive a oportunidade de ver esse cara, porque toda vez que ele vinha tocar perto de onde eu tava tocando, é o Gaúcho da Fronteira. Bah, esse é foda. Puta, eu Esse é curto vários discos, cara. fodão. Aliás, tem várias coisas aqui. Uma coisa muito interessante é o seguinte, eu sou de Porto Alegre, mas eu vim morar em Porto Alegre de volta, porque a minha família sempre viajou pra caralho, morou em todo lugar. Eu cresci em São Paulo, mas eu voltei pra Porto Alegre em 83. E em 83, era o auge do nativismo em Porto Alegre. Tipo assim, o Borghettini é uma coisa que eu sempre falo, mas é muito real. O Borghettini era tipo Robert Plant. O Borghettini é um sanfoneiro, sanfoneiro, é fantástico, né, sanfonista. Ele é um sanfoneiro fodido, do nativismo aqui e tal, mas ele era um cara jovem, novão na época, cabeludo e tal, e ele injetou essa coisa nova no nativismo. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, todo mundo, toda a galera da minha idade, toda a galera nova e tal, só curtia nativismo, tomava chimarrão, usava bombacha e tal. E eu dizia, caralho, velho, cadê a New Wave? Cadê o punk? Cadê os bagulhos? E aí, né, eu conheci o Miranda, que era o Carlos Eduardo Miranda, um cara muito importante na música brasileira, mas principalmente na música daqui, porque ele foi um cara que fechou uma cena em volta dele. Todas as bandas eram amigas, todo mundo ia no show um do outro, e aquilo fez aquela cena existir, entendeu? Dali que veio essa... O que aconteceu? No final dos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, a galera que era do rock foi meio pro nativismo. É uma coisa meio Almôndegas, tá ligado? A banda que era do Cleiton Cledir, o nativismo do rock. Então, eles... Do mesmo jeito que nos anos 70, as bandas meio country rock buscaram uma tradição do country americano e misturaram com o rock, os caras fizeram isso aqui no Rio Grande do Sul já nos anos 70 também, final dos anos 70 e tal. Cleiton Cledir, Saracura, várias bandas fodas. E esses caras que eram os cabeças dessa banda, tipo o Bebeto Alves, um monte de gente, tal, Ney Lisboa, eles, na virada pros anos 80, eles meio que largaram do rock. Eles foram pra uma coisa mais nativista e era foda, era muito bom, entendeu? Mas não tinha essa coisa, essa cena que se formou depois. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, tem muitos artistas dessa época e depois também que bombavam, que eram fodidos, que faziam um show foda, tipo o Gaúcho, tipo, sabe, Mas eu adoro. Até que mais recentemente um cara, por exemplo, que nem o Michel Teló, tá? Ele é um cara importantíssimo, porque esse tipo de música que a gente tem hoje em dia, por mais que goste ou não, o que seria, assim, o pós-novo sertanejo, vem do que ele estava fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Que ele era meio que parte de uma coisa que era tipo um movimento que os caras chamavam zoando de Tchê Music. Que era música eletrônica, era música eletrônica com vaneira, e aí ele colocou o funk, ele colocou o pop, entendeu? Ele não, mas ele e aquela geração de músicos. E aí, pô, aí transformou a música brasileira pra caralho. E comigo aconteceu uma coisa inusitada uma vez, cara, eu tava em Gramado, e aí eu fui para um restaurante lá que o pessoal leva os turistas, né? E era uma churrascaria na beira da estrada, assim, gigantesca e tal, e aí os caras faziam aquele show do boleador, batia e tal. E de repente, chula. Isso, exatamente, dançar a chula, com a net, uns sarrafos assim no chão, e... Só para vocês verem como é que é a produção das coisas. Aqui eu estou de camisa, casaco, e aqui eu estou de cueca e de chinelo. E aí a banda tocou Fear of the Dark do Iron Maiden, cara. Um sanfona. Assim. Foi muito louco. Então, foi muito louco. Bom, e aí, Fanny? Diga. Então, você tem a última pergunta agora, né, meu bem? Tem a última pergunta pro Edu, pra gente encerrar essa nossa conversa super legal. O que você acha que vai ser da produção artística pós-pandemia, Edu? Cara, eu acho uma série de coisas, assim. Eu acho que a gente ainda, assim, por mais que as pessoas pelo menos estão conscientes, se protegendo os outros, entendeu? Conscientes de que isso é uma situação diferente, que precisa ser adereçada de uma maneira diferente. Mesmo essas pessoas, talvez, às vezes, não saibam o tamanho do que está por vir, porque a gente não tem como comprovar nada, é tudo uma incógnita. Mas eu me informo bastante, até por causa dos meus pais, dá para eu estar por dentro. Claro. E eu acho que a gente vai passar um bom tempo nessa função. E outra coisa, eu sempre falo, até para meus pais, eu acho que isso aqui é um ensaio para o que está por vir. Não é assim, não estou sendo pessimista, nem catastrófico, nem nada. Eu só acho que é uma realidade que a gente vai ter que lidar daqui para frente. E da melhor maneira possível. A gente vai ter que lidar culturalmente, a gente vai ter que lidar humanamente, a gente vai ter que lidar espiritualmente, mentalmente, fisicamente, quer dizer, então o que eu acho? Eu acho que daqui para frente vai ter muito mais opções de consumo de cultura em casa, no celular.
Não que não tenha. Tudo que tinha até agora há pouco, agora está sendo usado de uma maneira diferente já, se for prestar atenção. Os lives, as coisas todas, entendeu? O Twitch, o Zoom, quer dizer, mesmo essa coisa de DJ set, por exemplo, tem vários DJs, você me perguntou aquela hora, né? Vários DJs fazendo sets, tipo, de casa mesmo, que é o que eu tô fazendo aqui também. Entendeu? E eu acho que isso vai mudar a maneira como as pessoas se relacionam e tal. Talvez, assim, até num primeiro momento, as pessoas ignorem o que está acontecendo, porque existe um sentimento muito grande, e eu entendo isso, é uma esperança também, de que, vai passar e vai voltar tudo ao normal. A gente ouve toda hora todo mundo falando isso. Eu não acho que vai acontecer isso. Eu acho que o mundo deu uma guinada que não foi de repente, é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, e agora a gente vai ter que lidar com isso, entendeu? Da melhor maneira possível. E aí uma das coisas é isso, eu acho que vai ter um tipo de interação diferente. Eu acho até que tem que começar a surgir plataformas diferentes, apps diferentes, maneiras diferentes de interagir com as pessoas, entendeu? E eu até incentivo, assim, incentivo a galera, meus amigos músicos e tal, a criar coisas para essa plataforma, que é o celular, entendeu? Tipo assim, uma coisa funciona de um jeito no YouTube e funciona de outro jeito no WhatsApp. Ou WhatsApp não, no Instagram, entendeu? E essas coisas todas, por exemplo, um show, como seria um show virtual, entendeu? Na verdade é engraçado porque eu vinha pensando nisso há um tempo já. Porque isso também é uma maneira de tomar nas suas mãos, entendeu? Tu decide, tu vai atrás, tu faz acontecer, tu não fica esperando alguém te contratar para fazer um show, não sei o quê. Tu faz, tu cria uma coisa interessante para as pessoas, e com o acesso que a gente tem, especialmente agora, que uma enorme parte das pessoas está o dia inteiro conectado no celular, está ali para as pessoas consumirem isso. Então, acho que a gente tem que criar novas maneiras disso acontecer e de chegar nas pessoas e tal. O que você está falando é que a gente vai ter que ultrapassar, a gente vai ter que dar um passo à frente daquela questão de não só produzir o seu trabalho em casa, mas também agora a gente vai ter que descolar maneiras de divulgar o nosso trabalho, né? De correr atrás. É uma coisa estranha. É uma coisa estranha, porque, tipo assim, a gente não sabe ainda como fazer isso, entendeu? Com as ferramentas que a gente tem, é legal, mas tem que ser melhor que isso. E, assim, obviamente, agora, enquanto a gente está falando aqui, deve ter muita coisa sendo desenvolvida já. O mundo não para, entendeu? Inclusive vacina. Mas mais do que isso, a gente vai ter que mudar como ser humano, a gente vai ter que mudar como sociedade, a gente vai ter que mudar em relação ao capitalismo, entendeu? Eu não acho que é um ponto de fase que a gente vai sair do outro lado, até porque não tem outro lado, a gente entrou numa nova era, vai demorar para ter outro lado, entendeu? A gente vai ter que mudar e evoluir como seres humanos na marra. Isso vem acontecendo. Mas só que o problema é o seguinte, a gente está passando por um monte de coisas ao mesmo tempo. A gente tem o nosso governo que é maluco, a gente tem a pandemia, a gente tem racismo, a gente tem um monte de coisas escrotas, a gente tem o Trump, a gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Não tem pausa. Ninguém tipo assim, tem empatia o bastante para dizer pausa essa porra toda e vamos cuidar do que tá acontecendo agora, que é mais importante, que é a vida das pessoas. E depois a gente vê o resto, entendeu? Não é tipo assim também, foda-se depois. Vai trabalhando, mas dessa maneira que tá sendo feita é bem brutal. Não dá pra gente ter certeza nenhuma agora, né? Então eu acho que é hora da gente relaxar, tentar enfrentar da melhor maneira possível e ir acompanhando os fatos e tentar buscar uma solução para isso. Edu, eu queria te agradecer, cara. Primeiro agradecer a Fanny, que possibilitou a gente estar conversando aqui, eu e você, porque obrigado, Fanny. Um cara bem analógico, viu, meu? Eu sou Fanny meio... Cid. E a Fanny, Fanny, obrigado. Edu, agradeço. Valeu, mano. Cara, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui conversando com vocês dois e também ter me aproximado do caso através de ti. Foi uma coisa inesperada, inédita, mas muito bem-vinda. Os nossos papos também aí nas madrugadas também são muito legais. E, tipo, que massa que a banda tá aí, tá botando pra fuder e contigo cantando pra caralho. O disco novo maravilhoso. E conta comigo pra tudo, cara, pra divulgar, pra tudo. Quando houver uma oportunidade de ver um show também, mesmo que for virtual, vou ver, mas ao vivo mesmo. Assim, vai fazer uma participação com a gente, cara. Também. Eu sei que se vocês tocarem muito fora daí, eu vou. E eu sei que você tá, quando eu te pedi para você fazer aquele teaser lá sobre o nosso lançamento agora, que vai ser dia 5, próxima sexta, o single Brilho nos Olhos, pela Monte Discos, você falou, manda aqui que você quer que eu fale, eu falo e já me mandou na hora, então, de coração, obrigado, velho. Obrigada. Com certeza, cara, e vocês também, lembra sempre de me mandar e tal, para eu ajudar a divulgar também, porque... Com certeza. Porque, assim, como eu falei, é uma banda do coração, assim, uma banda que faz parte da minha vida e tal. E, fora isso, tipo, uma banda que precisa ser escutada. Uma banda muito boa, que tá muito foda. O disco novo é muito legal. Então é isso, tamo junto sempre, cara.
Obrigado. Um abraço para todas as máquinas aí que não estão presentes, mas estão aqui, ó. É nóis. Pô, legal. Cadu, Geraldinho, Marinho Tomás, Mário Testoni. Pô, valeu, Edu, valeu, Fani. Obrigado pro pessoal que acompanhou. Gente. Na casa, que mandaram as perguntas. Beijo. Obrigado, valeu. galera. Se cuidem, fiquem em casa se puderem, porque a bagulho não acabou ainda e tamo junto. Vamos revolucionar o mundo para ser um mundo melhor, cara. Só isso que eu tenho para dizer. Fique em casa com a casa. Sim. Beijo. É. Tchau. Tchau.